Ben, e desde aquela noite eu sinto que nunca mais vou ser o mesmo. Eu morava numa pequena cidade no interior do Maranhão. Uma daquelas onde as casas são afastadas umas das outras, cercadas por capim alto e árvores retorcidas, e onde a estrada principal ainda é de terra batida. Era fim de tarde, e o calor insistia em ficar, mesmo quando o sol já começava a se esconder atrás dos morros. O vento soprava quente, trazendo cheiro de terra seca e folhas queimadas, misturado com o aroma adocicado de alguma flor que eu não conseguia identificar. Eu estava voltando de uma feira improvisada no centro, carregando sacolas de frutas e legumes, tentando me distrair do cansaço do dia. Foi quando ouvi os primeiros sons que me deixaram inquieto. Não eram passos nem vozes, mas algo entre um sussurro e um chiado, como se o vento tivesse carregado uma conversa que ninguém mais podia ouvir. Olhei para os lados, Ben, mas não havia ninguém. Apenas o silêncio pesado da estrada de terra, interrompido pelo ranger distante de uma porteira que balançava sozinha. Continuei andando, tentando me convencer de que era apenas minha mente cansada. Mas o instinto não me deixava esquecer aquela sensação de que algo me observava. Cheguei em casa, uma construção simples, com paredes brancas já desgastadas pelo tempo e um quintal cercado por árvores. Fechei o portão, mas a sensação de perigo não desapareceu. Havia marcas na terra molhada do quintal. Pequenas pegadas finas que pareciam vir do nada e dirigiam-se à porta da cozinha. Meu corpo tremeu e engoli em seco. Não havia crianças na vizinhança, nem animais pequenos que pudessem ter feito aquilo. Algo estava ali, Ben. Eu podia sentir. Mais tarde, já dentro de casa, comecei a ouvir sons sutis, vindos do sótão e dos cantos mais escuros. Um rangido leve, depois um arrastar quase inaudível. Peguei a lanterna e caminhei pelos cômodos, cada passo ecoando como um estrondo no silêncio da casa. O cheiro voltou, terra molhada, mofo, flores queimadas, e me fez recuar alguns passos engolindo em seco. Quando olhei para o corredor que levava aos quartos, percebi uma silhueta pequena, imóvel, no fim do corredor. Uma menina, cabelos longos e desgrenhados, pele pálida, olhos negros que não piscavam. O ar ao redor parecia mais pesado, Ben, como se cada molécula tivesse se transformado em chumbo. Atrás dela, uma sombra feminina flutuava, alta, indistinta, cobrindo o espaço do chão ao teto, escura como breu. Minha respiração falhou, o coração disparou e senti o frio intenso subir pela espinha. Cada passo que eu tentava dar parecia impossível. A sombra começou a se mover, não com passos, mas como se flutuasse, ocupando o ambiente inteiro. Eu podia ouvir pensamentos dentro da minha própria cabeça. Memórias antigas e medos que eu havia enterrado voltando à superfície, com uma intensidade que me fez sentir que estava prestes a desmaiar. A menina sorriu, um sorriso que atravessava minha alma, e senti que não estava lidando apenas com uma criança. Era um emissário da sombra, Ben, algo antigo, cruel e além da compreensão humana. Agarrei o terço que minha avó me deu quando eu era pequeno e comecei a rezar, baixinho, tentando me agarrar a qualquer proteção que ainda restava. Mas o efeito foi mínimo. A sombra recuou ligeiramente, mas continuava me pressionando, me puxando para aquela escuridão que parecia não ter fim. Com esforço hercúleo, consegui me arrastar até a porta e sair para a rua. O vilarejo estava em silêncio absoluto. Nenhum cachorro, nenhum galho quebrando, nenhum barulho de água ou vento. Apenas a sensação de que algo estava me seguindo, invisível, paciente, esperando que eu cometesse um erro. Quando tranquei a porta de casa, pensei ter escapado. Mas cada sombra nos cantos parecia mais viva. Cada cheiro, cada som da noite me trazia de volta ao quintal. A menina, a sombra. A noite caiu pesada. Ben, e o ar parecia mais denso, quase sólido. Tentei me deitar, mas cada sombra nos cantos do quarto se movia. Cada rangido da casa ecoava como um grito.
O cheiro voltou, misto de terra molhada, flores queimadas e algo indefinível que queimava no fundo da garganta. Cada respiração era um esforço. Cada batida do coração parecia estar me lembrando daquilo que ainda não terminara. Então, os passos começaram novamente, suaves, arrastados, impossíveis de ignorar. Vinham do corredor, do sótão, de todos os lados ao mesmo tempo. O ar frio me atingiu como lâminas quando olhei para o corredor. A menina flutuava alguns centímetros acima do chão, e a sombra atrás dela parecia ocupar toda a casa. Meu corpo congelou. Não era apenas medo. Era como se algo estivesse drenando minha própria existência, puxando-me para um espaço que não pertencia a este mundo. A menina deu um passo em minha direção. Senti um toque frio atravessando meu braço, gelado até os ossos. A sombra avançou, e por um instante, Ben, eu senti que meu corpo e minha mente estavam sendo engolidos por uma escuridão viva. Tudo ao meu redor se distorceu. O chão, as paredes, o teto. O tempo parecia ter parado, e eu não sabia mais se ainda respirava ou apenas existia naquela pressão opressiva. Ajoelhei-me no chão, segurando o terço com força, rezando com toda a minha energia. A sombra recuou levemente, e a menina inclinou a cabeça, como se estudasse meu desespero. O quintal, a rua, cada pedaço da minha casa parecia estar sendo sugado por aquela escuridão viva. Senti meus músculos endurecerem, meu corpo tornar-se pesado, como se estivesse atravessando um líquido espesso e frio, cada passo custando um esforço sobre-humano. Então veio a luz. Um clarão estranho, Ben, difuso, que parecia rasgar o céu. A sombra se contorceu, a menina flutuou mais alto e o toque gélido foi substituído por uma sensação de ser puxado, de ser arrastado para fora da realidade. Eu gritei, mas minha voz desapareceu no ar pesado. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e flores queimadas, e cada gota de chuva parecia gelo perfurando minha pele. Com um último esforço, consegui me arrastar para dentro da casa, trancando portas e janelas. Mas não havia refúgio. Parte de mim ficou presa naquele espaço escuro, naquele quintal amaldiçoado, e desde então, Ben, eu nunca mais estive sozinho. Cada sombra, cada cheiro, cada som da noite me lembra deles. A menina flutua em algum canto da minha mente, e a sombra paira sobre mim, paciente, silenciosa, esperando o momento certo para me puxar de volta. Agora, cada noite é uma batalha. Cada respiração traz lembranças do toque frio, do sorriso da menina, da pressão da sombra. O mundo lá fora parece normal, mas dentro de mim existe um vazio preenchido por algo antigo e cruel. Tento viver, Ben, mas não é vida. É uma sobrevivência constante, sabendo que eles estão aí, observando, esperando, e que um dia, inevitavelmente, vão me levar completamente. E é isso, Ben. Eu precisava te contar, porque se eu guardasse só para mim, sei que enlouqueceria. Ninguém acreditaria, mas precisava colocar em palavras o que aconteceu. Cada sombra, cada cheiro, cada vento frio me lembra daquela noite e da certeza de que nunca estarei livre. Não há explicação, não há lógica, apenas a presença deles que me escolheu e não me deixará em paz. Ben, eu morava em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, cercada por morros e matas densas. A casa era antiga, construída em madeira escura que rangia a cada passo, e havia um quintal largo com grama alta e árvores que bloqueavam a luz da lua na maior parte da noite. Quando fecho os olhos, ainda consigo sentir o cheiro da terra úmida, misturado ao odor da madeira velha e do mofo que impregnava os cantos da casa. Tudo começou em uma noite comum de sexta-feira. Eu estava sozinho, porque meus pais tinham saído para visitar parentes e minha irmã mais nova dormia na casa de uma amiga. Eu estava sentado na cozinha, tomando café e olhando para fora da janela, quando ouvi algo que me fez parar de respirar. Passos leves no piso de madeira do corredor. Pensei que fosse minha imaginação, mas o som continuou constante, e como se alguém estivesse se aproximando lentamente,
sem pressa, apenas me observando. Levantei-me devagar, tentando ignorar, mas o ar mudou de repente. Fiquei consciente de um frio intenso que parecia atravessar meu corpo e um cheiro estranho, doce, metálico e úmido ao mesmo tempo, invadiu a cozinha. Não conseguia mover os pés. Então, do corredor, apareceu uma figura pequena. Uma menina, talvez com 6 anos, cabelos negros e desgrenhados e os olhos totalmente escuros, profundos, vazios. Ela me encarava sem piscar. E por um instante senti como se cada pensamento meu estivesse exposto àquela presença. Atrás dela havia algo maior, mais escuro. Uma sombra que se movia de maneira impossível, contorcendo-se, preenchendo o corredor e avançando pelo chão, como se fosse viva. Cada vez que respirava, sentia o ar ficar mais pesado. E a luz da cozinha parecia murchar, diminuindo até deixar tudo em penumbra. Minha boca secou, minhas pernas tremeram e cada músculo do meu corpo parecia paralisado. Tentei pegar o celular para ligar para alguém, qualquer um, mas ele caiu da minha mão antes de eu conseguir desbloquear a tela. Foi quando ouvi a primeira palavra claramente, meu nome sussurrado, mas vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Lucas, Lucas! O som atravessava minhas orelhas e ressoava dentro da minha cabeça, como se estivesse sendo repetido por uma multidão invisível. A menina flutuou alguns centímetros acima do chão, lentamente aproximando-se de mim. A sombra atrás dela ondulava, preenchendo cada canto da cozinha e avançando, como se estivesse tentando engolir tudo. Eu agarrei o terço que minha avó me dera e comecei a rezar, sem acreditar realmente no que dizia, mas precisava tentar algo, qualquer coisa. Quando terminei a oração, por um instante, a sombra recuou. A menina, no entanto, inclinou a cabeça, sorrindo de um jeito que me atravessava o peito e sumiu com um estalo silencioso. Fiquei sozinho, suando frio, tremendo e sem forças para me levantar. Tentei me convencer de que era apenas imaginação. Mas o cheiro, o frio e o silêncio absoluto me diziam o contrário. Passei o resto da noite acordado, ouvindo cada ranger do piso, cada vento que passava pelas frestas, e cada barulho da rua parecia amplificado, como se estivesse sendo observado constantemente. Bem, eu sei que não estou exagerando. Parte de mim ficou naquela noite, naquele corredor, naquela sombra viva. Eu sei que eles ainda estão à espreita, esperando o momento certo para me levar. A noite seguinte chegou de forma lenta e sufocante. O céu estava pesado, coberto por nuvens escuras, e a lua quase não iluminava a cidade. O vento soprava de maneira irregular, carregando folhas secas e um cheiro forte de terra molhada, que parecia se misturar com algo queimado e adocicado, impossível de identificar. Cada barulho parecia exagerado, o ranger do piso, o bater da porta da varanda, até o farfalhar das árvores no quintal. Eu não consegui dormir. Meu corpo estava alerta e minha mente exausta. Não queria acreditar que o que eu havia visto fosse real. Foi quando ouvi novamente os passos no corredor. Bem, lentamente, pesados, sem pressa, como se algo estivesse estudando cada movimento meu. Eu tentei me esconder na cozinha, mas a sensação de ser observado era tão intensa que meu coração batia como se fosse explodir. Então senti o frio tocar meus ombros, percorrendo minha espinha até a nuca, e aquele cheiro estranho voltou, mais forte do que antes. Era impossível respirar direito. Olhei para o corredor e lá estava ela novamente. A menina, flutuando alguns centímetros acima do chão, cabelos negros caindo sobre o rosto, olhos totalmente escuros, vazios, me fixando com um olhar que queimava minha mente. Atrás dela, a sombra crescia, ocupando todo o corredor, pulsando-se, contorcendo de maneiras impossíveis, expandindo-se até o quintal. Eu sabia que se desse um passo errado, seria engolido por aquela escuridão viva. Tentei me afastar, mas minhas pernas não obedeciam. Agarrei o terço e comecei a rezar, tremendo, minha voz mal saindo. Cada palavra parecia diluir a sombra, mas ela não recuava completamente.
A menina inclinou a cabeça sorrindo e eu percebi que aquilo não era apenas medo físico. Era algo muito pior. Uma presença que atacava minha mente, manipulava minhas memórias, meus pensamentos, meu próprio senso de realidade. O corredor parecia se estender infinitamente e o chão sob meus pés começou a tremer, como se estivesse vivo. O ar ficou mais denso, sufocante, e eu sentia cada respiração como se estivesse puxando fogo líquido para dentro dos pulmões. Os sussurros voltaram, Ben, desta vez multiplicados, repetindo meu nome, zombando de mim, tentando arrancar minha sanidade. A menina flutuou mais alto, e a sombra atrás dela explodiu em formas que eu não podia compreender. Cada parede parecia pulsar, cada objeto da cozinha se contorcendo, deformando-se como se estivesse vivo. Eu caí de joelhos, tentando me proteger, agarrando o terço com força, implorando por qualquer tipo de ajuda. E foi nesse instante que algo aconteceu. Uma luz difusa, fria e branca iluminou o quintal, e por um segundo tudo pareceu congelar. A sombra recuou, mas a menina flutuava no ar, olhando diretamente para mim. Eu senti que parte de mim estava sendo puxada para fora, arrastada para um lugar sem tempo, sem espaço, sem retorno. Tentei gritar, correr, mas minhas pernas não se moviam. Cada tentativa de fuga era inútil. Cada esforço parecia fortalecer aquela presença. Quando o sol começou a nascer, a menina desapareceu. A sombra se dissolveu lentamente e o quintal voltou a ser apenas quintal. Mas, Ben, algo mudou para sempre. Parte de mim ficou lá naquela noite, naquela sombra, naquela menina de olhos negros. Cada barulho, cada sombra, cada cheiro de terra molhada ou fumaça doce me lembra deles. Não consigo me livrar da sensação de que estão sempre à espreita, esperando o momento certo para me completar. Hoje, eu vivo com esse medo constante. Acordo no meio da noite suando frio. Sinto o ar pesado e o vento passando pelas frestas como se tivesse vida própria. Já tentei me afastar, sair da cidade, mas não importa onde eu esteja, Ben. Eles me seguem. Eu sei que não há explicação racional, não há lógica. Apenas a certeza de que fui marcado, escolhido, e que um dia voltarão para terminar o que começaram. E mesmo que eu continue respirando, vivendo, sorrindo por fora, parte de mim jamais será a mesma. Parte de mim ficou presa naquela escuridão, naquela presença que atravessou minha mente e minha alma. Eu sobrevivi fisicamente, mas minha sanidade, Ben, minha sanidade se despedaçou naquela noite. Eu sei, com cada fibra do meu corpo, que não existe fuga completa. Eles ainda estão aqui, sempre, esperando. Isso aconteceu comigo, Ben, e ainda hoje sinto o peso disso cada vez que fecho os olhos. Nunca contei a ninguém com tantos detalhes, mas preciso que você entenda o que vivi, porque talvez seja a única forma de não enlouquecer de vez. Tudo começou quando precisei passar alguns dias na casa da minha avó, lá no interior, em uma pequena cidade que parecia esquecida pelo tempo. A estrada de terra rangia sob os pneus do carro, e o cheiro de terra úmida misturava-se com o aroma distante de madeira queimada. Era fim de tarde, e uma névoa fina já começava a se espalhar pelos campos, cobrindo as cercas e as árvores com um véu cinzento que tornava impossível ver o horizonte. No começo, tudo parecia normal. A casa era antiga, mas aconchegante, com aquele cheiro de mofo misturado com bolos assando no forno da cozinha. Minha avó, com seus cabelos grisalhos e mãos enrugadas, parecia uma fortaleza de calor humano. Bem, eu me lembro de sentar na varanda, ouvindo o vento passar pelos galhos secos das árvores, e por um instante senti uma paz que há muito não experimentava. Mas essa paz durou pouco. Na primeira noite acordei com o som de passos leves no corredor. Achei que fosse minha avó indo verificar alguma coisa, mas quando levantei a cabeça, a porta do quarto estava trancada e os passos continuavam, indo e vindo, lentos e cadenciados, como se alguém andasse sobre o tapete de maneira calculada.
A princípio tentei ignorar, pensando que fosse minha imaginação, mas o som tinha algo na cadência, Ben. Algo que não se encaixava em nada que eu já tivesse ouvido antes. Parecia quase humano, mas também não era. No dia seguinte, resolvi explorar o terreno da casa. A propriedade era cercada por um pequeno mato e ao fundo havia um brejo que minha avó sempre me alertava para não me aproximar. "Nunca vá lá, menino, há coisas que a gente não entende", ela disse com um tom sério que me fez arrepiar. Eu, curioso, tentei olhar de longe e foi então que notei algo estranho. Pequenas pegadas de barro, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Mas o brejo estava isolado, sem trilha que levasse até ele. Naquela noite, bem, os sussurros começaram. Primeiro quase imperceptíveis, vindos do brejo, misturados ao coachar dos sapos. Mas logo se tornaram palavras fracas, arrastadas, em um idioma que eu não reconhecia. Eu me sentei na cama, com o coração acelerado, tentando compreender, até que percebi que uma sombra se movia na parede, alongando-se, crescendo e diminuindo, como se tivesse vida própria. E então senti, com uma clareza terrível, que aquela sombra estava me observando, estudando cada reação minha. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina, ajudando minha avó na cozinha, cuidando do quintal, mas tudo parecia distorcido. À noite, as vozes vinham de todos os cantos, e eu comecei a ouvir coisas que não devia. Risadas de crianças que não existiam, gemidos de alguém preso, pedidos de socorro que desapareciam quando eu tentava me aproximar da janela. E o pior, Ben, era que às vezes os sons vinham de dentro de mim, misturando-se com meus pensamentos, como se eu não pudesse distinguir entre medo real e delírio. Uma madrugada, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e fui até o brejo, contra o alerta de minha avó. A névoa estava mais densa, e cada passo parecia afundar na terra molhada. Foi então que vi algo que jamais vou esquecer. Uma figura, de costas, flutuando sobre a água lamacenta, seus cabelos longos e negros se misturando à escuridão. A luz da lanterna tremia em minha mão, e quando ela se virou vi seus olhos, 2 poços negros que pareciam sugar tudo ao redor. Um frio atravessou meu corpo, e senti uma força invisível empurrando-me de volta. Corri, Ben, sem olhar para trás, sentindo a presença seguir cada passo meu até a casa. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente, mais pesada, como se tivesse absorvido o brejo e a figura que eu vi. Minha avó começou a agir de maneira estranha, murmurando rezas baixas e lançando olhares para os cantos vazios da sala. À noite, eu via sombras passando rapidamente pelos corredores, mas quando tentava focar, desapareciam. Tudo o que eu conhecia tornou-se incerto. As paredes, o teto, os móveis, até o próprio tempo parecia distorcido. Uma noite, Ben, fui acordado por um som que jamais pensei que fosse ouvir. Uma criança chorando. O choro vinha do sótão, um lugar que minha avó sempre dizia estar vazio. Com a lanterna na mão, subi as escadas rangentes e encontrei um velho berço, mas dentro dele, nada além de uma boneca de pano com olhos bordados em preto. O choro parou imediatamente quando olhei para a boneca, mas algo no quarto mudou. Uma presença, fria e opressiva, preenchendo cada centímetro do ar. Senti que aquela coisa estava viva, respirando comigo, estudando-me. Tentei me afastar, mas a porta do sótão se fechou sozinha, me prendendo. A lanterna apagou e no escuro total percebi um cheiro doce e metálico que misturava sangue e flores podres. Ouvi passos se aproximando, lentos, e então uma voz, baixa, sussurrando meu nome. Eu me debati tentando abrir a porta, mas tudo era inútil. O tempo parecia se esticar. Eu senti minhas forças se esvaindo. Finalmente a porta se abriu sozinha e eu caí escada abaixo, machucado, mas vivo. Desde então, Ben, cada noite tem sido uma luta. A presença não me deixa, mesmo quando estou fora da casa. Sinto o cheiro, ouço os sussurros, vejo sombras nos cantos da visão. E sei, com uma clareza que me assusta, que aquilo me encontrou e não vai me largar. Não sei se algum dia vou me livrar,
ou se minha sanidade já está perdida para sempre. Mas precisava te contar, Ben, porque talvez, ao falar, eu consiga manter alguma parte de mim intacta, enquanto tudo ao redor se desfaz. O brejo, a casa, o sótão, a boneca, tudo se tornou parte de um pesadelo que não termina. Ben, e a cada noite que passa, eu sinto que aquilo está mais próximo, mais consciente de mim e que não há saída. Eu ainda respiro, mas cada respiração é pesada, cada som me assusta, cada sombra é uma ameaça. Eu vivo, Ben, mas de que forma? Eu realmente não sei. Bem, se você acha que tudo já tinha terminado, está enganado. Aquela última noite foi diferente de todas as anteriores, mais intensa, mais real, mais impossível de ignorar. Eu já estava dormindo, ou pelo menos tentando, quando acordei com um silêncio absoluto. Não havia vento, não havia sapos no brejo, não havia nem mesmo o rangido da velha casa. Era como se o mundo tivesse parado. E no meio daquele silêncio, ouvi o chamado, meu nome murmurando de forma arrastada e dolorosa. Levantei-me, Ben, ainda meio atordoado pelo sono, e percebi que o quarto estava mais escuro que o normal. A luz da lua mal entrava pelas frestas da janela, e a porta se fechou sozinha atrás de mim. Senti o ar ficar pesado, úmido, quase pegajoso, como se respirasse junto comigo. Foi quando percebi a presença, algo grande, imóvel, mas pulsando com uma força que eu podia sentir em meus ossos. Então, na penumbra via, ou pelo menos algo parecido com o que eu vira no brejo, uma forma humana, mas errada, desproporcional, com olhos que refletiam minha própria sombra. Tentei falar, mas minha voz falhou. Tentei correr, mas meus pés estavam grudados no chão, como se a madeira da casa tivesse se transformado em cola viva. Bem, eu nunca senti tanto pavor na minha vida. E então, como em um lampejo, a figura se aproximou, flutuando, sem tocar o chão, apenas deslizando no ar como se fosse feita de névoa negra. O cheiro veio primeiro, uma mistura de sangue, terra molhada e flores murchas. Depois, o sussurro mais próximo, mais urgente, meu nome novamente, mas com uma dor tão profunda que parecia rasgar minha alma. Desesperado, lembrei das palavras da minha avó. Nunca olhe nos olhos do que te chama do brejo. Mas meus olhos foram atraídos como ímãs, e quando encarei aqueles poços negros, bem, eu vi meu próprio medo refletido ali, amplificado, corroído, transformado em algo que não era eu, mas ainda assim era parte de mim. Um frio cortante percorreu minha espinha e senti cada memória ruim, cada culpa, cada arrependimento ser absorvido por aquela presença. Era como se minha própria vida estivesse sendo reescrita, drenada, transformada em sombra. Então, sem explicação, tudo mudou. A presença desapareceu, mas o quarto estava diferente. O sótão agora parecia interminável. Os móveis esticados, as paredes distorcidas, e a boneca de pano estava no meu travesseiro, de olhos pretos, me encarando, imóvel. Bem, juro que senti a respiração dela ao lado da minha. Tentei levantar, mas percebi que não era mais a minha cama, não era mais o meu quarto. Estava em um lugar entre o real e o impossível, uma dimensão onde o tempo não existia e eu era apenas uma sombra do que fui. Passei horas ou dias, eu não sei, tentando me mover, gritando, procurando qualquer saída. E quando finalmente achei uma porta, ela me levou para fora, mas não para o mundo que conhecia. Era uma versão da minha cidade, escura, vazia, com névoa cobrindo tudo, e os sons que eu conhecia distorcidos. Risadas de crianças que se transformavam em gritos, vento que sussurrava segredos que eu não queria ouvir. Bem, eu caminhei por aquelas ruas, cada passo mais pesado que o anterior, cada respiração mais dolorosa. E em cada esquina, sombras humanas me observavam, mas sempre desapareciam quando eu tentava encará-las diretamente. No fim, cheguei à beira do brejo. Ele parecia mais profundo, mais negro, e senti que tudo estava conectado. A casa, a boneca, a presença, aquela cidade inteira. Então, uma última vez, ouvi meu nome vindo da água. Mas desta vez era diferente.
Era mais próximo, mais íntimo, como se estivesse dentro de mim. Olhei para o brejo e por um instante, Ben, achei que veria a figura de novo. Mas só havia a superfície escura, refletindo o meu próprio rosto. Distorcido pelo medo e pelo cansaço, voltei para o meu corpo, mas nada estava normal. O quarto da minha avó estava silencioso. A casa parecia intacta, mas eu sabia que algo havia mudado dentro de mim. Cada sombra, cada canto escuro, cada respiração noturna trazia a lembrança daquele lugar, daquela presença. Eu ainda posso ouvir os sussurros, Ben, mesmo em dias claros, na cidade, no trabalho, no ônibus. E às vezes, quando fecho os olhos, sinto a boneca sentada ao meu lado, me observando, paciente, esperando. Nunca consegui entender o que aconteceu naquela noite, Ben, e talvez nunca entenda. Mas uma coisa eu sei. Algo me encontrou, algo que não pertence a este mundo, e agora habita comigo, nas frestas do ar, no eco da minha própria voz, no reflexo dos olhos que encontro nas janelas. Eu ainda caminho, ainda respiro, ainda tento viver, mas uma parte de mim ficou naquele brejo, naquela casa, naquela escuridão infinita. E é por isso que eu te conto tudo. Bem, porque se eu ficar em silêncio, talvez seja a única forma de desaparecer completamente. Eu sobrevivi, mas de uma forma que não posso explicar, e sei que, a qualquer momento, o que me encontrou pode me chamar de novo. Então, se você ouvir alguma coisa estranha, se sentir algo observando, lembre-se de mim, Ben, e saiba que nem sempre quem sobrevive está realmente seguro. Isso aconteceu comigo, Ben, e até hoje não consigo entender direito o que vi naquela noite. Eu estava voltando para casa depois de um expediente longo no hospital da cidade pequena onde cresci. Uma dessas noites úmidas de julho em que a neblina parece engolir as ruas. O ar tinha cheiro de terra molhada e fumaça de lenha das casas vizinhas. Tudo parecia normal, Ben, até que cheguei à estrada de terra que corta o bairro antigo. No começo, ouvi apenas o som do meu carro raspando nos buracos da estrada e o vento passando pelas árvores retorcidas. Mas então algo chamou minha atenção. Passos, não na estrada, mas atrás de mim, leves, ritmados, como se alguém estivesse andando no mesmo ritmo que eu. Olhei pelo retrovisor, mas não havia ninguém. Pensei que fosse minha mente pregando peças, o cansaço, sabe? Mas a sensação de ser seguido não me abandonou. Continuei dirigindo, tentando me convencer de que era apenas paranoia. Mas o barulho persistia, mesmo quando parei para olhar ao redor. Foi quando vi uma silhueta no fim da estrada, parada entre a neblina. Era uma mulher com um vestido antigo, esfarrapado e cabelos longos que cobriam o rosto. Bem, eu juro que senti o coração gelar dentro do peito. O jeito que ela estava ali, imóvel, observando, parecia esperar por algo. Tentei acelerar, mas meu carro parecia mais pesado do que o normal. A cada metro que eu percorria, sentia uma presença crescente ao meu redor. Olhei de novo pelo retrovisor e vi que a mulher agora estava mais próxima, embora eu não tivesse ouvido passos em nenhum momento. Senti uma pontada de pânico, mas algo me impediu de simplesmente fugir. Era como se eu estivesse enraizado ali, forçado a encarar aquela figura. Quando a mulher levantou a cabeça, Ben, eu vi seus olhos. Não eram normais. Eram completamente negros, fundos, sem brilho ou cor. Um frio atravessou meu corpo e o cheiro de mofo e terra úmida ficou mais intenso, quase sufocante. Eu tentei ligar o carro, girar a chave, mas nada acontecia. Então ouvi sua voz, ou melhor, senti suas palavras dentro da minha mente. Você não devia ter vindo. Eu saí do carro. Sei que não fiz isso racionalmente, mas algo me empurrava. A neblina parecia viva, se movendo em ondas, escondendo e revelando formas distorcidas. A mulher não falava em som. Sua presença era suficiente para preencher o ar com uma ameaça palpável. Eu podia sentir meu próprio medo se materializando ao redor, como se o mundo tivesse diminuído e aquela estrada fosse o centro de tudo. Ela estendeu a mão, lentamente, e uma energia gelada me atingiu. Não era vento, Ben. Era algo que sugava calor do corpo.
O chão parecia tremer sob meus pés. Tentei recuar, mas a estrada à minha frente desapareceu, substituída por sombras que se retorciam e cresciam. A sensação de estar preso, observado e consumido ao mesmo tempo me fez perder o controle. E então, tudo mudou. A neblina desapareceu de repente, e eu estava no meu quarto, tremendo, suado, o coração acelerado. Mas o cheiro de terra molhada e mofo ainda estava lá, e os passos que ouvi antes ainda ecoavam nos cantos do quarto. Tentei desligar as luzes, mas elas piscavam sozinhas, como se a eletricidade estivesse sob comando daquela presença. Nos dias seguintes, Ben, comecei a perceber pequenos sinais. Objetos mudavam de lugar, sussurros vinham de lugares vazios, sombras passavam pelo canto do olho. As pessoas ao meu redor não viam nada, mas eu sabia que não estava imaginando. A mulher e a neblina tinham vindo para mim. Tentei buscar respostas. Conversei com vizinhos antigos, pessoas que moravam ali há décadas. Descobri que aquela estrada tinha histórias de desaparecimentos, de crianças e jovens que sumiam sem deixar rastros. Alguns diziam que em noites de neblina, uma mulher aparecia para aqueles que estavam sozinhos, chamando-os para nunca mais serem vistos. E quanto mais eu tentava ignorar, mais presentes elas ficavam, infiltrando-se em sonhos, pensamentos e lembranças. Uma noite, Ben, eu tentei confrontar aquilo de novo. Saí com uma lanterna, com a coragem desesperada de quem não tem mais escolha. A estrada estava vazia, mas o ar carregava uma tensão impossível de ignorar. Então via a mesma figura, olhos negros, movendo-se sem fazer som. Eu a chamei pelo nome, tentei falar, mas minhas palavras se perderam no ar. Ela se aproximou lentamente e a neblina começou a subir do chão, envolvendo meus pés, subindo pelas pernas, engolindo tudo. Senti minhas forças diminuírem, como se cada passo fosse mais difícil que o anterior. A presença dela me tocou, Ben, e não era um toque físico, mas algo que invadia a mente. Todas as lembranças felizes, todas as certezas foram substituídas por imagens distorcidas de terror, de gente desaparecendo, de escuridão sem fim. Um grito que não era meu escapou da minha garganta, e então percebi que a estrada tinha se tornado interminável, sem começo ou fim. Foi quando ouvi outras vozes. Ben, não humanas, não do mundo que conhecemos. Risadas, choros, sussurros em línguas que eu não compreendia. Tudo vindo de todas as direções, girando ao meu redor. A mulher estava ali, no centro, imóvel, olhos negros fixos nos meus. Tentei correr, mas a estrada não tinha saída. O ar estava pesado e a sensação de estar sendo puxado para baixo, para dentro da escuridão, era inevitável. E então, acordei novamente no meu quarto. Mas não estava sozinho. Uma sombra alongada se projetava na parede, com olhos negros, silenciosa, me observando. Bem, eu sei que parece impossível, mas ela estava lá, dentro da minha casa. E eu percebi que não existia mais um lá fora e um aqui. A presença tinha se fundido comigo, seguindo cada pensamento, cada suspiro. Agora, Ben, cada vez que saio de casa, cada vez que a neblina sobe na cidade, sinto que ela está próxima. Às vezes, ao olhar pelos vidros das lojas ou pelo reflexo de um carro, vejo aqueles olhos negros me observando, sem piscar, sem mover. E eu sei que quando a noite chega, quando a cidade dorme, eu não posso escapar, porque ela não é só uma figura na estrada. Ela é a estrada, e a estrada me espera. Aconteceu comigo, Ben, e desde aquela noite, cada sombra no meu quarto parece me observar. Eu morava em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, um lugar cercado por morros e matas fechadas, onde as estradas de terra parecem engolir o som dos passos e até a própria luz do dia parece cansada. Era um fim de tarde quente, o cheiro de terra seca e folhas queimadas pairando no ar, e eu estava voltando do mercado carregando sacolas de mantimentos. Tudo parecia normal, cotidiano, até que ouvi algo que me congelou.
risadinhas baixas, quase imperceptíveis, vindo da estrada deserta atrás de mim. Quando olhei para trás, não havia ninguém. Apenas o vento agitando as árvores e o farfalhar das folhas secas. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Era um frio que subia pela espinha, um alerta que eu não podia explicar. A rua que levava à minha casa era estreita, cercada por casas antigas e quintais abandonados. E conforme eu me aproximava, percebi que o silêncio absoluto que envolvia o lugar tinha um peso quase físico. Cheguei em casa e notei algo estranho no quintal. Pegadas pequenas, finas, de pés descalços, na terra úmida, que não poderiam ser de nenhum vizinho ou criança conhecida. Meu coração começou a bater acelerado e um arrepio percorreu meu corpo. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas algum animal, mas a mente não se deixa enganar quando sente o perigo. Logo após, dentro da casa, os sons começaram a aparecer de forma mais nítida. Passos leves no sótão, rangidos em cantos distantes, um sussurro quase humano, repetindo meu nome baixinho. Peguei a lanterna e percorri os cômodos, o ar quente e pesado entrando em meus pulmões, carregado de cheiro de mofo e algo indefinível, doce e queimado ao mesmo tempo. No corredor que levava aos quartos, vi pela primeira vez uma menina pequena, cabelos longos e desgrenhados, pele pálida, olhos negros que me atravessavam. Ela estava imóvel, mas parecia me medir, estudar cada reação minha. Atrás dela, uma sombra feminina alta, indistinta, flutuava no ar, ocupando toda a altura do corredor, uma escuridão viva que distorcia a luz e o espaço. Eu senti meu corpo congelar, como se estivesse preso embaixo de água, sem conseguir me mover. Cada memória enterrada, cada medo antigo, subiu à superfície em segundos, esmagando minha mente. A menina sorriu, um sorriso frio que parecia atravessar minha alma. Eu tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Agarrei o terço que minha avó me dera e comecei a rezar baixinho, com a esperança de algum tipo de proteção. A sombra recuou apenas alguns centímetros, mas não desapareceu. Eu estava cercado. A menina flutuava diante de mim, inclinando a cabeça, e o ar parecia pesado demais, sufocante. Consegui, com esforço sobre-humano, arrastar-me até a porta e sair para a rua. O vilarejo estava em silêncio absoluto. Cada sombra, cada árvore parecia observá-lo junto comigo. A porta trancada atrás de mim não trouxe conforto. O quintal parecia pulsar com a presença deles, lembrando que a escuridão não estava confinada ao espaço físico. A noite caiu densa, e o ar parecia mais pesado a cada segundo, como se a própria atmosfera estivesse tentando me sufocar. Entrei em casa trancando portas e janelas, mas não havia refúgio. Cada sombra nos cantos parecia viva, se contorcendo, respirando. O cheiro voltou, misto de terra molhada, flores queimadas e algo indefinível que me queimava por dentro. Eu tentei me deitar, mas o medo me manteve rígido, olhos arregalados, ouvido atento a cada ruído. O ranger do piso, o sussurro do vento, o farfalhar das árvores. Tudo parecia amplificado, carregado de uma intenção. Então os passos começaram novamente, suaves, arrastados, mas impossíveis de ignorar. Vinham do corredor, do sótão, talvez de todos os lados ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu minha espinha, e a sensação de que algo estava me puxando para fora do mundo tornou-se insuportável. A menina estava lá, flutuando alguns centímetros acima do chão, e a sombra atrás dela parecia ocupar cada metro da casa. Meu corpo congelou, e senti como se cada célula estivesse sendo drenada. Sugada por aquela escuridão viva, ela deu um passo em minha direção e um toque gélido atravessou meu braço, subindo pelos ossos, atravessando minha mente com memórias e medos antigos que eu nunca tinha enfrentado. A sombra avançou, e por um instante, eu senti que meu corpo inteiro estava sendo engolido, misturado à escuridão que parecia não ter fim. O chão, as paredes, tudo se distorcia. O tempo parecia suspenso,
e eu não conseguia distinguir se ainda respirava ou apenas existia naquele espaço. Ajoelhei-me, segurando o terço com força, rezando com todas as minhas forças. A sombra recuou levemente e a menina inclinou a cabeça, observando meu desespero. A sensação de que meu corpo e minha mente estavam prestes a desaparecer era total. Cada passo, cada respiração custava esforço hercúleo. O quintal, a rua, a casa inteira pareciam engolidos pela presença deles. Então, um clarão difuso surgiu do céu, rasgando a escuridão. A sombra se contorceu, a menina flutuou mais alto, e o toque gelado deu lugar à sensação de ser puxado, de ser arrastado para fora da realidade. Eu gritei, mas minha voz desapareceu no ar pesado. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e flores queimadas, e cada gota de chuva parecia gelo perfurando minha pele. Com um último esforço, consegui me arrastar para dentro da casa, trancando portas e janelas. Mas não havia segurança. Parte de mim ficou presa naquele quintal amaldiçoado, naquela escuridão viva, e desde então, Ben, eu nunca mais estive sozinho. Cada sombra, cada cheiro, cada som da noite me lembra deles. A menina flutua em algum canto da minha mente, e a sombra paira sobre mim, paciente, esperando o momento certo para me puxar de volta. Agora, cada noite é um desafio. Cada respiração me traz lembranças do toque gelado, do sorriso da menina, da pressão da sombra. O mundo lá fora parece normal, mas dentro de mim existe um vazio preenchido por algo antigo e cruel. Tento viver, Ben, mas não é vida. É uma sobrevivência constante, sabendo que eles estão aí observando, esperando, e que um dia inevitavelmente vão me levar completamente. E é isso, Ben. Eu precisava te contar. Porque se eu guardasse só para mim, sei que enlouqueceria. Ninguém acreditaria, mas precisava colocar em palavras o que aconteceu. Cada sombra, cada cheiro, cada vento frio me lembra daquela noite e da certeza de que nunca estarei livre. Não há explicação, Ben. Não há lógica, apenas a presença deles que me escolheu e não me deixará em paz. Bem, até hoje não consigo me livrar do que vi. Eu morava em um bairro antigo de uma cidade do interior do Ceará. As ruas eram estreitas, de paralelepípedo, com postes de luz que piscavam de tempos em tempos. E o vento quente carregava cheiro de barro úmido, poeira seca e às vezes um odor indefinível de mato queimado vindo das áreas mais afastadas. Minha casa era simples, de tijolo à vista, com uma varanda estreita e portas de madeira que rangiam quando eu entrava ou saía. Tudo começou numa noite comum, quente, sem nuvens. Eu estava sentado na varanda fumando um cigarro, ouvindo o barulho distante de cães e do rio que corria ao longe. A lua estava baixa, amarelada, iluminando os telhados das casas vizinhas com uma luz fraca e instável. Foi nesse instante que ouvi o primeiro som estranho. Passos leves no quintal, atrás da casa. Pensei ser algum animal, talvez um cachorro perdido, mas o ritmo era humano, constante, quase cadenciado. Levantei-me devagar e o cheiro mudou de repente, um cheiro doce e metálico, como ferro e mel misturados, que me invadiu as narinas e me fez engolir seco. A sombra de uma figura surgiu atrás da cerca, movendo-se com estranheza, flutuando levemente sobre o chão. Era uma mulher, vestida com roupas simples e rasgadas, cabelo comprido e sujo, rosto coberto parcialmente por sombras. Mas os olhos, Ben, os olhos brilhavam de um vermelho intenso, quase flamejante. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeceram. A cada passo que ela dava em minha direção, a temperatura caía abruptamente. Eu podia ver meu próprio vapor saindo da boca, apesar do calor da noite. O vento pareceu carregar vozes sussurradas, incompreensíveis, vindas de todos os lados. Uma sensação de opressão tomou conta de mim, e o quintal, que antes parecia familiar, transformou-se em um lugar estranho, distorcido, quase como se estivesse respirando. Fiquei paralisado enquanto a mulher parava a alguns metros de mim.
Ela ergueu uma das mãos e, sem falar nada, apontou para a porta da minha casa. Algo dentro de mim me dizia que se eu saísse dali, não voltaria a ser o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, uma força invisível parecia me empurrar para dentro, obrigando-me a obedecer. Quando finalmente toquei a maçaneta, senti um choque frio percorrer meu braço, como se algo tivesse grudado em mim, sugando minha energia. A noite continuou a se arrastar. Eu podia ouvir passos e sussurros em cada canto da casa, mesmo quando estava sozinho nos cômodos. As paredes pareciam respirar e o chão rangia de maneira irregular, como se alguém ou algo estivesse caminhando por baixo. Cada objeto que eu tentava tocar parecia ter vida própria, tremendo ou mudando de posição quando eu não olhava diretamente. Eu sabia que algo estava dentro da minha casa. Ben, algo que não pertencia a este mundo, mas que conhecia cada movimento meu. Foi então que percebi uma presença mais próxima, sombras se condensando no canto da sala, assumindo formas humanoides que pareciam flutuar, avançando lentamente na minha direção. Minha visão ficou turva. Minha mente começou a embaralhar memórias com pesadelos, e eu não conseguia distinguir o que era real e o que era invenção da minha própria loucura. O cheiro metálico ficou insuportável, e a sensação de ser observado se tornou quase física, me esmagando contra o chão. A madrugada chegou lentamente, Ben, e com ela uma escuridão que parecia viva, respirando junto comigo. Eu estava sentado no chão da sala, tremendo, segurando a cadeira mais próxima, como se ela pudesse me proteger, mas sabia que era inútil. A sombra começou a se aproximar, condensando-se em formas cada vez mais humanas, e o cheiro doce e metálico se intensificou, invadindo minhas narinas a cada respiração. Então eu a vi. A mulher. Ela estava agora no centro da sala, flutuando alguns centímetros acima do chão. Cabelos negros caindo pelo rosto, olhos vermelhos fixos nos meus. Cada vez que eu piscava, parecia que ela se aproximava mais sem que eu percebesse. O chão começou a tremer levemente. Os móveis rangiam e cada som da casa ecoava como se fosse amplificado por 1000 vozes. Fui tomado por uma sensação de paralisia absoluta. Eu queria correr, gritar, pedir ajuda, mas meu corpo não respondia. Então as vozes começaram a se misturar, Ben, vindas de todos os cantos da casa, dentro da minha cabeça, sussurrando coisas que eu não conseguia compreender totalmente, mas que sentia como ameaças diretas. Elas repetiam meu nome, zombavam do meu medo e pareciam puxar minha mente para dentro de um buraco sem fim. A mulher ergueu uma das mãos e uma luz estranha começou a emanar dela, fraca, difusa, mas que queimava os olhos como se estivesse tentando entrar na minha mente. A sombra atrás dela começou a girar, expandindo-se, engolindo o ambiente em uma escuridão viscosa que cobria as paredes, os móveis, até mesmo o teto. Eu podia ouvir o som de algo se contorcendo, uivando, misturando-se com os sussurros. Foi nesse momento que algo quebrou minha sanidade. Bem, eu senti minhas memórias mais queridas sendo puxadas para fora, meus pensamentos mais íntimos expostos como páginas abertas. Cada lembrança de infância, cada rosto amado, cada sonho que eu tinha se dissolvia na escuridão, transformando-se em imagens distorcidas e assustadoras. Eu tentei rezar, murmurar qualquer coisa que me conectasse à realidade, mas as palavras se perderam no ar pesado, como se fossem sugadas por aquela presença. A mulher aproximou-se e eu podia ver agora que sua pele era pálida, quase translúcida, como se a vida tivesse sido drenada dela. O sorriso que se formou no rosto dela não era humano. Era um gesto frio, vazio e carregado de intenções que eu não conseguia compreender, mas sabia que eram malignas. Ela estendeu a mão e, ao tocar meu ombro, senti uma energia indescritível atravessando meu corpo, congelando meus ossos e queimando minha mente simultaneamente. Em um reflexo desesperado, consegui empurrá-la, e nesse instante a luz da rua entrou pela janela, iluminando parcialmente o corredor. A sombra recuou um pouco,
e por um instante tudo ficou imóvel. Eu consegui me levantar, cambaleando, sentindo cada músculo queimando de medo. Mas não houve alívio, Ben, apenas a percepção de que o pesadelo não tinha terminado. Quando finalmente a mulher desapareceu, a sombra se dissipou e o ambiente voltou a ser apenas minha sala antiga, suja e cheia de móveis rangendo. Mas algo havia mudado para sempre. O cheiro adocicado e metálico persistia, como se tivesse impregnado cada partícula do ar. Cada som da casa agora era amplificado. O ranger do piso, o farfalhar das árvores lá fora. Até o vento parecia ter vida própria, sussurrando meu nome e me lembrando que aquilo não tinha acabado. Hoje, Ben, eu ainda sinto presença. Às vezes acordo no meio da noite suando frio, ouço passos que não existem, vejo sombras que não podem ser explicadas. Saí do bairro, mudei de cidade, mas não importa para onde eu vá, Ben. Eles ainda me acompanham. Parte de mim ficou naquela noite, naquela escuridão viva. E sei que um dia eles voltarão para buscar o resto. E mesmo vivendo uma vida normal por fora, sorrindo e cumprindo meus dias, a verdade é que nunca mais fui o mesmo. A casa, a mulher e a sombra me marcaram de maneira irreversível. E eu sei, Ben, que nenhum lugar está seguro, nenhuma pessoa pode me proteger completamente. A sensação de ser observado, de ter minha mente violada, continua comigo, como um aviso silencioso de que a escuridão nunca abandona quem ela escolhe. Até hoje, cada noite me faz olhar por cima do ombro, Ben, esperando que aquilo volte. Eu morava em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, perto de um rio que corta o vilarejo e algumas trilhas que levam a matas fechadas. Minha casa ficava no fim de uma rua de terra batida, cercada por árvores que rangiam com o vento e escondiam sombras que pareciam se mover por vontade própria. Era uma casa simples, mas acolhedora. Paredes de madeira, chão rangendo a cada passo, cheiro de lenha queimando misturado com terra úmida. Tudo começou em uma noite de outono. Eu estava sozinho, Ben, porque minha irmã tinha ido visitar uma amiga e meus pais estavam viajando. Eu jantava na cozinha, luz fraca da lâmpada iluminando apenas o suficiente para eu enxergar meu prato, quando ouvi um som estranho vindo da sala. Primeiro pensei que era algum rato, mas o som era diferente. Um arrastar pesado, pausado, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade sobre o piso de madeira. Levantei-me, meu coração batendo mais rápido, e fui até a sala. Não havia ninguém, apenas a janela aberta, deixando o vento frio entrar, e o ranger da madeira me dando a sensação de que algo estava observando cada movimento meu. O cheiro também mudou, Ben. Um odor doce, metálico e úmido, que misturava ferro com terra molhada, tomou conta do ambiente. Era impossível ignorar. Quando me aproximei da porta que dava para o quintal, vi pela primeira vez uma figura pequena, infantil, parada entre as sombras das árvores. Uma menina, cabelos longos e negros, pele pálida, olhos que refletiam a pouca luz e não piscavam. Ela me olhava fixamente, imóvel, e algo em sua expressão me paralisou. Atrás dela, uma sombra maior, indistinta, que parecia ocupar todo o espaço do quintal, flutuando e contorcendo-se como se tivesse vida própria. Meu corpo travou. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. O ar ficou pesado, sufocante, e senti uma pressão esmagadora sobre meus ombros. A menina deu um passo em minha direção, e ao encostar no ar ao meu redor, senti um frio cortante atravessar meu braço, subindo pela espinha. Meu coração acelerou, e Ben, foi como se cada medo que eu jamais tive viesse se materializar naquele instante. Ajoelhei-me, segurando o terço que minha avó me dera quando criança, e comecei a rezar baixinho, sem nem saber se acreditava naquilo que estava fazendo. A sombra atrás da menina pareceu recuar um pouco, mas não desapareceu. Ela se esticava e ondulava pelos cantos do quintal, como se estivesse viva, respirando, pulsando. Meu corpo estava paralisado pelo medo,
E tudo que eu conseguia fazer era olhar para aquela figura que não era totalmente humana, mas também não era completamente sombra, Ben. Eu tentei me afastar, mas cada passo que eu dava parecia atrasado, como se o tempo tivesse desacelerado ao meu redor. A menina flutuava levemente, deslizando sobre a terra batida, e a sombra se movia atrás dela, preenchendo o quintal com escuridão sólida. O vento soprava forte, trazendo consigo o cheiro de terra e um aroma doce e azedo, queimando minha garganta e meus pulmões. Eu não conseguia mais pensar claramente. Tentei entrar de volta na casa, mas a porta se fechou sozinha, com um estrondo que fez o chão tremer. Fiquei parado, Ben, sentindo o peso daquela presença. O sussurro começou então. Primeiro uma palavra, depois outra. Era o meu nome, repetido suavemente, quase como se viesse de dentro da minha própria cabeça. Lucas, Lucas. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. A sombra parecia se estender cada vez mais, passando pelas paredes da casa, contornando os móveis, ocupando cada centímetro do ambiente. A menina flutuava diante de mim, inclinando a cabeça, sorrindo de um jeito que atravessava minha alma. Meu corpo tremia, Ben, e eu senti que se algo não acontecesse, eu não sairia dali. Então senti um puxão, como se fosse arrastado para fora do corpo, para um lugar sem chão, sem teto, sem tempo. Meu coração doía e minha mente gritou, mas não havia ninguém para ouvir. E foi nesse instante que percebi. Não estava apenas com medo, eu estava sendo escolhido. E nada, absolutamente nada que eu fizesse, conseguiria me salvar sozinho. O tempo parecia ter parado, Ben. Cada sombra, cada sussurro, cada cheiro se misturava em minha mente de uma forma insuportável. Eu tentei me mover, mas minhas pernas estavam presas ao chão, ou talvez fosse minha própria mente me prendendo. A menina flutuava mais próxima agora, olhos negros fixos em mim, sem piscar, sem emoção aparente, apenas estudando cada respiração, cada tremor do meu corpo. A sombra atrás dela se estendia pelas paredes, pelo teto, pelo chão, engolindo cada pedaço de luz, como se o mundo inteiro estivesse sendo absorvido por aquela escuridão viva. O ar estava pesado, Ben, quente e úmido de um jeito sufocante, misturado com o cheiro de terra molhada e flores queimadas. Meu peito doía a cada inspiração. Cada sopro parecia carregar pedaços de medo que eu jamais senti antes. Eu gritei, mas minha voz desapareceu antes de atingir o ar. A sombra respondeu com um movimento sutil, quase imperceptível, e senti meu corpo ser empurrado para trás, como se não tivesse mais controle sobre mim mesmo. Ajoelhei-me, segurando o terço da minha avó, rezando baixinho, sem acreditar em uma única palavra. A menina se aproximou ainda mais, e seu toque frio atravessou meu braço, subindo pela espinha, queimando minha mente com lembranças antigas, medos enterrados, tudo misturado em um terror absoluto. A sombra ondulava, respirava, e eu tive certeza, Ben, de que estava prestes a desaparecer completamente, engolido por aquela escuridão viva. De repente, algo mudou. Um clarão difuso, como se o próprio céu tivesse se rasgado, iluminou o quintal. A sombra se contorceu e a menina flutuou mais alto, quase como se estivesse sendo puxada para outro lugar, mas não sem antes lançar sobre mim um último olhar penetrante que queimou minha alma. O toque gelado desapareceu, deixando apenas um vazio profundo, como se uma parte de mim tivesse ficado para sempre naquela presença. Eu consegui me arrastar de volta para dentro da casa, trancando portas e janelas, mas Ben, parte de mim ficou presa naquele quintal, naquela noite, naquela escuridão viva. Desde então, cada sombra que vejo, cada cheiro de terra molhada ou flores queimadas me lembra deles. A menina ainda flutua em algum canto da minha mente, e a sombra permanece, silenciosa, paciente, esperando pelo momento certo de me levar de vez. Agora, cada noite é um teste de resistência. Cada vento que entra pela janela, cada ranger da madeira,
Cada sombra projetada pela luz da rua me traz lembranças do toque gelado, do sorriso da menina e da pressão esmagadora da sombra. Tento viver, mas não é vida, Ben. É um estado constante de alerta, sabendo que eles estão ali, me observando, esperando e que um dia, inevitavelmente, vão me levar por completo.